Olá, povo de Deus, graça e paz. Nós estamos aqui, hoje estamos participando do encontro para plantadores de igreja aqui em São José do Rio Preto, na 5ª região. E eu tenho o privilégio de bater um papo agora com o Bispo João Carlos e com o Bruce. E nós vamos conversar um pouquinho sobre plantação de igrejas, né? Bispo, seja bem-vindo. Bruce, seja bem-vindo. Nós temos um desafio aqui, porque o Bispo, além de refletir, ele vai traduzir também, né? O meu inglês não tem condições de seguir essa conversa, então o Bispo vai nos ajudar aqui. Seja bem-vindo, Bispo. Obrigado. Apresenta um pouco o Bruce, quem é o Bruce e o trabalho dele para nós. O Bruce trabalha com o Asbury Seminary nos Estados Unidos, no estado do Kentucky. Lá é a sede do Asbury, nós temos os campi ao redor dos Estados Unidos. E o Bruce trabalha especificamente com centros de multiplicação de igrejas, CCM, Center for Church Multiplication. E ele é o líder, juntamente com a Jennifer, que é uma outra pessoa que trabalha no mesmo escritório, e eles viajam pelo mundo afora, pesquisando e ensinando sobre multiplicação de igrejas. I do that too. The center and you travel all over the world. Talking and researching about church multiplication. Ok. Uma das coisas que tem acontecido aqui, e é importante que o pessoal saiba, a gente reuniu em torno de 70 plantadores de igreja. O Bruce veio para compartilhar, mas principalmente para ouvir as histórias e discernir os princípios. He's explaining that we have about 70 people here that you came to share and to research. Ok. E nós vamos então compartilhar algumas coisas. Eu queria ouvir, Bispo, do senhor, do Bruce, qual é a importância do tema da plantação de igreja para a gente cumprir a grande comissão. So I would like for you to address the theme of the importance of church planting in obeying the Great Commission. First of all, thank you. Primeiro, muito obrigado. I could have even said obrigado. That's the one word I know. Essa é a única palavra que eu português. And Alberto, which means a open. palavra aberta. I'm going to talk about statistics Eu vou and falar um pouco sobre scripture. estatística Ok. e também sobre Bíblia. And I'll start with the statistic and then I'll go with the scripture. Então eu vou primeiro para a estatística e depois eu vou para as escrituras. But the real foundation is scripture. Mas o fundamento é da Bíblia. You know, right now the population of the world is 8 billion people. Hoje a população do mundo é 8 bilhões de pessoas. And there are 5.5 billion people who don't know Christ. E existe 5,5 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. That's more than the entire population of the world in the 1980s. É mais do que a população total do mundo em 1980. The percentage of people who follow Christ has stayed the same for 125 years. A porcentagem da população que segue a Jesus continua a mesma por mais de 100 anos. And that percentage is about 32% of the world says they're a Christian following Christ. E é mais ou menos 35% da população mundial que diz que segue Jesus. But there's an enormous amount of people who aren't experiencing restoration in Jesus Christ. Mas mesmo nesse meio, há uma enorme população que não está experimentando restauração em Cristo. More than ever in the history of the world. Mais do que nunca na história do mundo. And what we've been doing so far has not increased the number of people following E o Christ. que nós estamos fazendo até agora não tem aumentado percentualmente o número de pessoas que seguem Jesus. And so we have to think, how can we multiply this good news of restoration in Christ to all these folks who Então nós don't know temos que Christ? saber o que nós fazemos para multiplicar o número de pessoas que está experimentando restauração em Jesus Cristo. So there's great need. Há uma grande necessidade. And then there's a clear command in Scripture. E também é um mandato muito claro na Bíblia. Go and make disciples of all nations, Vão e façam discípulos de todas as nações, teaching them to obey everything I've commanded. ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei.
So as we invite more people to follow Christ, Então, à medida que nós convidamos mais pessoas para seguir a Jesus, and then those people who follow him come together as a community, e então esse pessoal que começa a segui-lo vem e formam comunidades, Christ Church expands. a igreja de Jesus Cristo expande. But we've got to be more intentional about reaching our communities with this good news of restoration in Christ. Então nós temos que ser mais intencionais em alcançar nas nossas comunidades pessoas que precisam da restauração de Jesus. That's God's mission in the world, Essa é a missão de Deus no mundo, which means it's our mission. então é a nossa missão no mundo. It's not a suggestion, Não é uma it's, sugestão, it's a commandment. é um mandato. And it's what Christ modeled. E é um modelo que Jesus deixou. God took the initiative to come to people like you and me Deus tomou a iniciativa de vir a pessoas como você e como eu and say there's a better way. e dizer, existe uma maneira melhor. And that's in relationship with Jesus Christ, with God through Jesus Isso tem a Christ. ver com relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Does that begin to answer your question? Isso começa a responder essa pergunta. Sim, começa a responder. E eu acho muito interessante que o Bruce trouxe o elemento do discipulado. A minha pergunta é, qual a importância do discipulado para a plantação de igreja? Por que eu digo isso? Muitas pessoas criam estruturas acreditando que eles estão plantando igreja. Mas a igreja é a comunidade dos discípulos. Então, como você vê isso? Importante o tema que você trouxe. Você está em português. Estou falando em português. It's very important you brought up the theme of discipleship. So I'd like to know the importance of discipleship for church planting, because there are many people who think they're planting churches, but they are creating structure. But the church is the community of the disciples. Yeah, amen. Yeah. I'll answer your question by, in a little bit of a roundabout way. Eu vou responder para você indo um pouco ao redor dessa pergunta. I think Jesus gives us 4 great invitations Jesus nos faz 4 convites importantes for every person para in the toda pessoa. world. Come to me, Vem a mim, repent and believe, se arrependa e crê, follow me, segue-me and then go and make disciples. e vem fazer discípulos. It's always into Christ and out to the world. É um caminho para Jesus e depois para fora, para o mundo. He always sends us out, Ele sempre manda a gente para fora, para o mundo. just like he did with his early disciples. É o mesmo que ele fez com os seus discípulos no passado. They weren't ready, Eles não estavam prontos, but he sent them out. mas ele mandou. And through that process, they learned to trust him, Através desse processo, eles aprenderam a confiar nele, rely on God's power, depender do poder de Deus and clearly communicate Christ's message to the world. e comunicar de maneira clara a mensagem de Jesus ao mundo. Christ's invitation didn't end with come and see. O convite de Jesus não termina com vem e vê. It continued with repent and believe, and then follow me and go and tell. Or go and make You're going to disciples. have to repeat a little short. Yeah, it wasn't just come to me, Não é só venham a mim, it was repent and believe, é arrependa e creia, follow me, siga-me, and then go and make disciples. vão e façam discípulos. So, discipleship is following Christ. Então, discipulado é seguir Jesus. He's the guide, Ele é o guia and we're behind. e nós estamos atrás dele. We're following him. Nós estamos seguindo. Another way to describe that is Jesus is Lord. Outra maneira de descrever isso é Jesus é Senhor. He's the leader, and we're not. Ele é o líder, nós não. So I think that we don't want to overcomplicate discipleship. Nós não queremos super complicar discipulado. Thankfully, Jesus made it really clear what he desires from us. E Jesus deixou muito claro, graças a Deus, Jesus deixou muito claro o que ele esperava de nós. Love God Ame a Deus, and love our neighbors. ame o seu próximo.
So when we invite people to follow Christ, Então, quando nós convidamos pessoas para seguir Jesus Cristo, we're inviting them to love God and love their neighbor. nós no fundo estamos convidando essas pessoas a amar a Deus e amar o próximo. And then inviting them to invite others to love God and love their E neighbors. aí, e sugerindo que eles, ou falando para eles que eles devem, em seguida, convidar outros para amar a Deus e amar ao próximo. And as more people decide to follow Christ, Christ Church grows. E à medida em que mais pessoas decidem fazer isso, mais cresce a Igreja de Jesus Cristo. Because in Romans 12, we see that the first thing that happens when our relationship with God is restored Porque Romanos 12 diz que a primeira coisa que acontece quando o nosso relacionamento com Jesus, com Deus é restaurado, is that we're brought into his family. é que nós somos trazidos para a família dele. Okay, did that make sense? Faz sentido? Faz sentido. Que bom, muito obrigado. Eu queria perguntar. Very much, yes. Eu queria perguntar, um dos grandes desafios para plantar a igreja é que igrejas mães assumam o papel de ser mãe. Um dos grandes desafios, one of the great challenges, is to help Mother Church to become real Mother Church. Então, a minha pergunta para o Bruce é, na experiência e na reflexão que ele faz, qual o maior desafio para que igrejas se tornem mães de novas igrejas? Plantem igrejas. Qual o maior desafio? Como é que a gente faz? Você está melhorando a pergunta, pode melhorar. I appreciate your confidence that I know Portuguese. Yes. Thank you. How do we do it to help churches that can be mother churches to become mother churches? Yeah, a couple different ideas. Algumas Aham. And I'd actually love to hear your ideas too. Eu também gostaria de ouvir as ideias de vocês. But the first idea is that we have to intentionally give beyond ourselves. A primeira ideia é que nós intencionalmente precisamos dar além de nós mesmos. We can always spend more money on ourselves, making our church grow, that one local church bigger and bigger. A nossa tendência é que gastar mais e mais dinheiro fazendo que a nossa igreja local se torne maior. And we have to say, we are going to send people out, E nós temos que passar a dizer, não, nós vamos começar a mandar pessoas para fora. not just keep them E here. não manter a pessoa aqui. So that's a decision. That's Essa é uma a, decisão, that's a discipline. é uma disciplina. And it's a paradigm shift. E é uma mudança de paradigma. There's a great book by Larry Walkemeyer, Existe livro do Larry Buckmeyer and it's called The River Church. chamado The River Church, a Igreja do Rio. His point is that the church, as people come in, they should flow out. They should go out like in a river. A Igreja Rio é a igreja que as pessoas, quando vêm, já começam a descer. Flow. But many times we think of the church as a lake church. Mas a nossa tendência é pensar numa igreja lago. And we want the lake to grow bigger Nós and bigger queremos que o lago cresça, instead of sending our resources ao out. invés de mandar. So that's number one, an intentional decision to go Então, out. é nesse sentido que é uma decisão intencional transformar a igreja lago numa igreja rio. Number two 2, is to empower every person in the church to be a witness for Christ. segundo, é capacitar todo membro da igreja para ser testemunha de Jesus. Empower everyone to make disciples who make disciples who make disciples. Capacitar cada para que sejam pessoas que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. And as those disciples multiply, they gather together in new churches, À local medida que churches. esses discípulos se multiplicam, não tem opção senão se reunir em outras pequenas igrejas. I think that our challenge is the professionalization of the pastorate. To change that, Yeah, we have to. Our problem is that we put too much emphasis on the pastor knowing everything and doing all the work. nosso desafio é parar de pensar que o pastor é o profissional que faz tudo. But in Ephesians 4, we see that the role
of the leaders of the church is to equip the saints to do God's work. Mas em Efésios 4 nós sabemos muito bem que a responsabilidade do líder é capacitar os santos para a obra do ministério. And we all want that. E todos nós queremos isso. And we want to say, look, it's not that complicated. E nós queremos dizer, isso não é tão complicado assim. Believe Jesus is Lord. Creia que Jesus é o Senhor, Believe in the power and authority of Scripture. creia na autoridade e no poder das Escrituras, Work in teams. trabalhe com grupos, Reach your neighbors. Love your neighbors. alcance os seus vizinhos, ame o seu próximo. Now you go do that with others. Agora você vai e faz isso com outros. Aham. Nós costumamos dizer no Brasil que quando o líder ele assume tudo para si, ele poda o potencial de formação de liderança perto dele. What we say in Brazil is that when the leader tries to do everything, he difficult the other people to do. Absolutely. Yeah. E existem muitas igrejas que confundem o crescimento da igreja local com a expansão missionária. Some people mistakes the growth of the church with church expansion. Então, uma igreja local pode crescer sem necessariamente estar comprometida com a expansão missionária. A local church may grow without being committed to mission expansion. Uma evidência de que uma igreja tem um discipulado maduro é quando ela consegue se reproduzir em novas igrejas. The proof that the discipleship in a church is a mature discipleship is when this church starts producing new churches through discipleship. Yeah, absolutely. Eu quero fazer uma última pergunta para ele, que é sobre os plantadores de igreja. I'm going to ask the last question, which is about church planters. Ok. Qual é a dica que o Bruce dá? Se um plantador, uma pessoa chamada por Deus, quer plantar uma nova igreja, por onde ela deveria começar? I would like for you to give us some insights on when a person is called by God. O que ela deveria essencialmente ser e o que ela deveria fazer para começar uma nova igreja? Ah, perdão. When a person is called by God to become a church planter, Yeah. what should this person do? And essentially what this person should be? First of all, thank you for your questions and for listening so well. I really appreciate that. I hope that my thoughts are helpful. Primeiro, eu quero te agradecer pelas perguntas e por ter que esteja atendendo a Sim. expectativa. First of all, I'm going to push back a little bit on calling a church planter. Eu gostaria de refletir um pouquinho, voltar atrás um pouquinho, para refletir o que nós chamamos plantadores de igreja. And I'm Legal. going to say we're all called. Every follower of Christ is called to be a witness. Vamos entender que todo seguidor de Jesus é chamado para ser testemunho. And so we need to change people's mind to realize it's all of our responsibility, not just the called church planter, to reach our neighbors and multiply Christ's church. Então vamos lembrar o seguinte, nós precisamos entender isso. É responsabilidade de todos nós alcançar os nossos vizinhos, nosso próximo, não dos, entre aspas, plantadores de igreja. Sim. Em certo sentido, todos nós somos plantadores De igreja. Now we need to support every believer in that process so they're not alone. Então nós temos que apoiar todo crente nesse processo para que ele não se encontre sozinho. And we need to uncomplicate what it means to follow Christ together. Então nós precisamos descomplicar o que significa seguir Cristo juntos. Sim. It's not a service. Não é um trabalho. That's one thing we do sometimes as we follow Christ together. Não é uma coisa que você faz de vez em quando você segue Jesus. The church is the family of Christ followers. Porque a igreja é a família é uma família de seguidores de Jesus. So it's not just a service Então não é um trabalho on específico. Sunday. Yeah. Ou alguma coisa que você faz no domingo, alguém faz no domingo. Second of all, Segundo, we are designed by God to work together nós fomos desenhados por Deus para trabalhar juntos, as a team. como grupo.
In Ephesians 4, Efésios 4, Paul is super clear about that. Paulo é muito claro a respeito disso. We have complementary gifts, Nós temos dons complementares, the apostle, apóstolos, the prophet, profetas, the evangelist, the evangelistas, shepherd, pastores the teacher. e mestres. All of those work together Todos trabalhando juntos to help Christ Church grow deep para and ajudar wide. a igreja a crescer em profundidade e em expansão. So I think our question is, how do I work together with my other brothers and sisters to be a witness in the neighborhood where God has put me? Então a pergunta talvez é como é que nós trabalhamos juntos com nossos irmãos para que a gente possa alcançar a vizinhança. I don't outsource the outreach to the pastor. Eu não deixo a função de alcançar outras pessoas para o pastor. Every Christian takes ownership for being a witness in their neighborhood Todos nós somos donos dessa responsabilidade and inviting others to come together to study Scripture e convidar as pessoas para se unir e estudar a Bíblia and follow Christ. e seguir a Jesus. So what I'm saying is it's all of our calling Então o que eu estou dizendo é o chamado de todos nós that we do together, que nós fazemos juntos, equipped by different members of Christ. equipados por diferentes membros do corpo de Cristo. In Romans 12:6 it says, God has given each of us a gift to do certain things well. Romanos 12 diz que Deus deu a cada um de nós dons específicos para fazer trabalho específico. Bishop Lopes does certain things well that I don't. O Bispo Lopes faz coisas bem feitas que eu não consigo fazer. And maybe I do certain things well that complement his Eu strengths. posso fazer coisas diferentes que vão complementar a força, as forças que ele tem. So we want to release our people and say, God's given you the gifts to be his witness and to expand his church. Então nós vamos liberar o nosso povo dizendo, Deus te deu dons para você testemunhar. Don't be afraid you're going to get the doctrine wrong. Não tenha medo, inclusive, de errar a doutrina de vez em quando. Love God and love your neighbor. Ame a Deus e ame o seu irmão, seu vizinho. Yeah. And honor Jesus Christ as E well. honre Jesus Cristo. Uau. Ok. Eu quero agradecer, Bispo, por você estar aqui compartilhando e também ao Bruce que veio. Thank you, Bruce, for coming. E até a próxima conversa. Till next time. Thank you. Obrigado. Obrigado. Yeah.